E realmente a Globo entrou em desespero total, o que para alguns era uma dúvida, a partir de agora se tornou uma certeza. De cara eu já posso te falar aqui que essa foi uma das piores entrevistas que eu já vi. Aliás, se a gente juntar as peças, você vai perceber que aconteceu algumas coisas bem estranhas ali. Além do mais, tudo indica que a Globo pode se dar muito mal logo logo. Bom, eu acho que já tá mais que claro pra todo mundo o lado que a Rede Globo pertence, né? Porém, sinceramente, eu não acreditei que eles fossem capazes de chegar nesse nível. Pra você entender muito melhor tudo que eu tô falando, eu vou usar um outro exemplo em paralelo aqui, que no caso vai ser aquela entrevista que o Bolsonaro deu lá no Flow Podcast. De cara, uma das coisas que foram mais perceptíveis, digamos assim, foi a figura de linguagem usada por parte do entrevistador. Em momento algum ouvi o William Bonner e até mesmo a Renata Vasconcelos dirigir ao Bolsonaro com o termo de presidente. A não ser aquela hora que a Renata deu uma gaguejada lá e logo em seguida tentou corrigir. Eles sempre se referiam ao Bolsonaro como seu candidato ou até mesmo senhor candidato. E na verdade isso é uma tática, ou melhor, uma estratégia que eles utilizam meio que para tentar diminuir um pouco a autoridade do Bolsonaro, digamos assim. Isso é uma coisa bem sutil, mas pode ter um impacto relativamente significativo caso a pessoa só esteja assistindo ali por assistir mesmo, sabe? Um outro ponto muito interessante também foi a forma como o William Bonner elaborava as perguntas. Aliás, as perguntas já estavam elaboradas, mas mais pra frente eu falo sobre isso. O fato é que tanto a posição do William Bonner quanto a posição da Renata Vasconcelos estavam totalmente fora do real papel de um entrevistador. Quando você vai fazer uma entrevista como essa, o seu papel principal é sempre se manter o mais neutro possível durante a conversa. Assim, o entrevistado vai se sentir muito mais à vontade e com muito mais liberdade para falar o que ele realmente pensa. E obviamente o que aconteceu no Jornal Nacional foi totalmente o oposto disso. Logo no começo ali, o William Bonner já mandou uma pergunta que parecia ser mais um discurso ideológico do que uma pergunta em si, né? Inclusive começaram a fazer vários memes com ele na internet por conta disso. Além do mais, deu para perceber claramente ali que tanto o intuito dele como o intuito da própria Renata Vasconcelos não era entrevistar o Bolsonaro, mas sim fazer meio que um debate puxando para o lado negativo ali, com a intenção do próprio Bolsonaro perder a cabeça ou até mesmo dar uma resposta mais dura, digamos assim. O que vai totalmente na contramão da entrevista que ele deu lá no Flow Podcast, onde o Igor até fez algumas perguntas mais delicadas ali, mas sem ficar tentando se impor, sendo o lado oposto do Bolsonaro e nem a favor dele também, né? Ou seja, o Igor foi o mais neutro possível. Mas se engana quem pensa que não existe uma estratégia por trás de todo esse posicionamento dos apresentadores do Jornal Nacional. Na verdade, o que eles estavam fazendo ali, ou tentando fazer, né, era consumir o máximo de tempo possível do programa na tentativa de evitar o pronunciamento do Bolsonaro. Tanto é que essa foi uma das poucas, se não a única entrevista que eu vi que o entrevistador falou mais que o entrevistado. Pra você ter uma ideia, chegou um ponto ali que deu a impressão que era o Bolsonaro que estava entrevistando os dois para candidato à presidência da República, já que era apenas eles que falavam, né? E ainda por cima eles falavam meio que impondo o seu lado político, que vai totalmente na contramão do real objetivo de uma entrevista. Sem contar que em diversos momentos eles utilizaram dos recursos irônicos de expressão, como por exemplo o cara de deboche, sarcasmo e por aí vai. Ao meu ver, essa foi uma das piores entrevistas por parte dos entrevistadores que eu já vi. É só fazer uma comparação rápida com a entrevista do Bolsonaro lá no Flow Podcast que você vai perceber nitidamente a diferença. E pra quem acha que eu tô pegando pesado com o pessoal da Globo, muito pelo contrário. Eu acho que tanto o William Bonner como a Renata Vasconcelos são excelentes jornalistas de um ponto de vista técnico. Eles falam muito bem, eles sabem se expressar e se comunicar muito bem. O problema está justamente nas coisas que eles falam. E dentro disso a gente já começa a entrar numa área que eu acredito que não é designada a eles, que no caso é a elaboração do roteiro do jornal, né? De uma forma bem simples e bem fácil de explicar, quem elabora todas aquelas perguntas e todas aquelas coisas que vão ser ditas no jornal por parte dos entrevistadores é alguém lá de dentro da própria emissora. Ou seja, tanto William Bonner como a própria Renata Vasconcelos estavam apenas seguindo o script, ou melhor, seguindo as ordens, digamos assim, né? E sendo bem sincero com você, essas ordens que eles estavam seguindo aí só demonstraram ainda mais o desespero deles, né? O engraçado é que o Bolsonaro também soube utilizar muito bem a oportunidade que ele teve ali para colocar
colocar as estratégias dele em prática. Uma delas, por exemplo, foi as coisas que estavam escritas na mão dele. Ele sabia muito bem que o pessoal ia pegar, tirar print ali e sair postando na internet falando um monte de besteira, né? Mas ao mesmo tempo o público também queria ter conhecimento das coisas que estavam escritas na mão dele. Foi a partir desse momento que as buscas por termos como Nicarágua, Argentina, Colômbia simplesmente dispararam na internet. Pra quem não sabe, esses 3 países são governados por partidos de esquerda. Isso automaticamente fez o pessoal pesquisar e no mínimo querer saber como que tá a situação atual deles lá, né? Inclusive recentemente eu fiz um vídeo falando detalhadamente sobre a atual situação da Argentina. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima, mas calma que assim que terminar esse vídeo aqui você corre lá e assiste que você vai entender tudo isso muito melhor. Mas beleza, agora que eu já sei que você tá inscrito no canal e com o sininho de notificações ativado para não perder nenhum vídeo, eu acho que eu já posso continuar. É exatamente nesse momento que surge aquela famosa questão: será que a Globo vai falir mesmo? Bom, embora essa questão seja meio complexa, eu acho que dá pra gente simplificar as coisas aqui de uma forma que fique bem clara de todo mundo entender. Durante os governos de esquerda, a Globo tinha diversas regalias, digamos assim, ou seja, a emissora era muito mais próxima do governo. Porém, assim que o Bolsonaro assumiu o controle do país, ele simplesmente resolveu cortar todos os benefícios da Globo. Aliado a isso, de uns tempos pra cá, a televisão no geral começou a sentir uma forte queda de audiência, já que a maior parte do público se encontra na internet, né? E não no sofá assistindo televisão. E é óbvio que no meio de toda essa história, a Globo ia perder muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, a Globo fechou um contrato lá com a Copa do Catar em um valor relativamente bem alto. Porém, tudo indica que mesmo assim, eles ainda vão sair no prejuízo. Sem contar que os grandes patrocinadores, que no caso são as grandes empresas, estão simplesmente deixando de anunciar na televisão. Um exemplo bem claro do desespero da Globo foi um contrato que ela fez com uma casa de apostas, que nem convenho ficar citando o nome aqui. Mas só por aí você já consegue imaginar como que deve estar a situação deles lá, né? Tanto é que parece que o nosso amigo William Bonner saiu meio preocupado da Globo depois da entrevista com o Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, a Ivete Sangalo saiu correndo na porta do carro lá e ele nem abriu o vidro, só deu um sorriso e saiu acelerando o carro. No outro dia, o William Bonner veio a público falando que estava muito cansado, que nem tinha percebido o que tinha acontecido e pediu desculpas pra Ivete Sangalo, chamando ela de majestade e falando que amava muito ela. O fato é que se o Bolsonaro ganhar as próximas eleições, eu acredito que muito provavelmente a Globo não vai aguentar ficar mais 4 anos na ativa aí. É por isso que eles estão literalmente desesperados para tentar reverter toda essa situação. Eles sabem que se algum partido de esquerda voltar ao poder, as regalias vão voltar novamente. E junto com isso, eles vão poder recuperar o fôlego para conseguir manter a emissora no ar, já que os custos da televisão no geral são altíssimos, né? Aliás, existe um livro muito interessante que fala justamente sobre essas formas de pensamento político e sobre como se instaura o comunismo. Inclusive, esse livro é bem fácil de entender, já que ele foi escrito através de uma fábula utilizando animais comuns de uma fazenda para expressar o ponto de vista do autor. Além disso, ele é extremamente famoso e possui um feedback muito positivo por parte do público. Tanto é que eu também recomendo ele para todo mundo. Para você saber muito mais sobre esse livro, é só conferir o link que eu vou deixar aqui na descrição. E para você que ainda tem dúvidas sobre como está a situação na Argentina ou até mesmo o motivo que levou esse declínio expressivo do país, eu vou deixar um vídeo muito especial aparecendo na tela aí para você. Lá eu explico quem foram os responsáveis por simplesmente destruir a economia da Argentina. É só clicar nele que a gente se encontra lá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.